supervisão no esquema IT. Existem normas específicas para o esquema IT médico, porque ele é bastante utilizado também, certo? Existe o chamado internamente IT médico. E aqui a gente tem o DSI que ele fica fazendo a supervisão, certo? Fica fazendo a supervisão e aí ele analisa se houve falta ou se não houve falta, certo? Quando houve a falta ou não, ele só sinaliza na primeira falta. Então, a primeira falta, ele sinaliza por quê? Porque ele dá a possibilidade de ocorrer mais de uma falta, para que não haja o seccionamento da alimentação já na primeira falta. Então, ele só sinaliza. Então, qual o objetivo disso? É que auxilie, certo? Para que a equipe de manutenção vá lá e elimine a primeira falta, porque a primeira falta deve ser eliminada o mais rápido possível. Por essa razão, recomenda-se o uso de sistema supervisório de localização de falta, ou seja, existem determinadas instalações, como por exemplo, uma telecomunicação, como por exemplo, determinados aparelhos médicos e tudo mais, que uma simples falta, uma simples fuga de corrente, alguma coisa assim, não quer que já seja necessário, certo, para que haja o seccionamento. Então ele aceita essa primeira falta, só que o DSI ele já identifica que houve essa falta e já sinaliza. Então a equipe vai lá, já dá uma olhada, ou se já tiver os protocolos de comunicação, o próprio software já vai dizer onde é e tudo mais, e já facilita a pessoa ir lá e já tentar fazer a manutenção ou não. Então isto é para que a primeira falta seja eliminada o mais rápido possível, certo? Então isso no esquema IT, certo? Esse seccionamento da alimentação ele vem visando a proteção contra choques elétricos na ocorrência de uma segunda falta e deve ser equacionado seguindo-se as regras determinadas para o esquema TN ou TT, dependendo de como a alegação seja. No esquema IT, como eu já citei, existem cálculos que devem ser feitos para se definir a corrente máxima, certo? De falta que o sistema vai aceitar ou não, que é basicamente uma corrente lá que você calcula, vezes a impedância tem que ser menor ou igual à tensão. Então o esquema TN e o esquema TT tem os seus, e esses mesmos cálculos são aplicados no esquema IT. Isso vai depender de como que ele está ligado, certo? Basicamente isso que a norma está dizendo com esse texto aí. Então como que seria isso? Então, se a proteção, certo, no esquema IT, eu tenho o meu neutro diretamente aterrado, ou seja, o que vem da concessionária diretamente aterrado, e as minhas massas ou meus equipamentos eles estão equipotencializados, ou seja, existe uma malha de aterramento ou uma mesma haste aterrando esses dispositivos. Então, neste caso aqui, quando eu tenho esses esquemas de aterramentos, então eles são aplicados aquelas previstas para o esquema TT, ou seja, neste caso aqui, os cálculos que eu vou fazer para se definir o seccionamento, quando deve ocorrer o seccionamento ou não, são os mesmos cálculos aplicados para o esquema TT, certo? Se, no caso, eu tenho aqui meu neutro da alimentação, certo? Da concessionária aterrado, minhas massas aterradas e todo mundo equipotencializado, ou seja, neutro, terra e massas, todo mundo equipotencializado, ou seja, fiz uma malha de aterramento para os equipamentos, ou uma haste para os mesmos equipamentos, e depois equipotencializei todo mundo, para os cálculos do meu esquema IT, certo? Eu vou ter que utilizar os cálculos do esquema TN, certo? Porque a gente viu que o esquema TN, essa aqui é uma das possibilidades do esquema TN, que tem TNC, TNS, TNCS. Então, os cálculos para o esquema IT, ele depende de como que está a ligação dos dispositivos, certo? Como está a ligação do neutro, do terra, das massas. E aí, a depender da sua nomenclatura, a depender de como que eles estão ligados, e aí define-se quais serão os cálculos a serem realizados. No esquema IT também, o seccionamento ele visa a proteção contra os choques elétricos, certo? Na ocorrência de uma segunda falta. Porque na ocorrência da primeira falta, o DSI, o que é que ele faz? O DSI monitora, fica monitorando e diz: ocorreu uma falta. Certo? Então, ocorreu uma falta, se tiver a comunicação, vai dizer mais ou menos onde foi, a equipe vai lá e tenta acionar. Resolver o problema. Só que se imediatamente ocorre uma segunda falta, então tem que haver essa proteção contra os
choques elétricos, certo? Na corrente da segunda falta. E ela pode ser feita utilizando os dispositivos de proteção que a gente já viu, seriam os dispositivos de sobrecorrente, dispositivo de proteção de corrente diferencial residual, certo? Seria o disjuntor, um fusível, por exemplo, seria o DR. Então, mesmo no esquema IT, mesmo utilizando o DSI, a gente vai ficar lá monitorando, a gente precisa desses dispositivos de seccionamento. Lembrando que o DSI vai monitorar, vai emitir um sinal sonoro ou luminoso, ou os dois, falando para mostrar que houve a falta, certo? E aí, os cálculos para que se definir, no caso da segunda falta, se vai ocorrer ou não o seccionamento, é feito de acordo com a nomenclatura, certo? Feito de acordo com as ligações, certo? Das massas e do aterramento e do neutro na instalação. Isso que vai definir quais cálculos eu irei utilizar. Só que independente do esquema de aterramento TM, TT ou IT, certo? O uso da proteção do DR, mas particularmente na alta sensibilidade, isto é, com ocorrência do diferencial residual de 300 mA, de 30 mA, eu já citei isso aqui diversas vezes, ele tornou a norma 5410 se tornou isso obrigatório. Independente do esquema de aterramento, existem alguns estabelecimentos que a utilização do DR de alta sensibilidade de 30 mA é obrigatória. A 5410 já traz alguns casos. Entre eles a gente tem os circuitos esquecíveis de pontos situados em locais contendo banheiros ou chuveiros. Está aí o que eu venho falando desde o início do nosso curso. No caso de chuveiro, que a gente precisa utilizar um DR. Então, isso já é definido por norma 5410. Ela já define que, independente do tipo de aterramento que você utilizar, TM, TT, IT, certo? E suas derivações, TMC, TMS. Na verdade, TMC a gente tem que adaptar, né? Para ficar TMS. E então, ele tem diversos tipos de DR também. Tem esse de alta sensibilidade, que é 30 mA. Tem os dispositivos, tem outros para proteção do sobreaquecimento, certo? Tem mais variações desses DRs, certo? Só que o mais utilizado mesmo para proteção contra choques elétricos é esse de alta sensibilidade. Um outro caso que a norma especifica que é obrigatório os dispositivos são os circuitos que alimentam tomadas de corrente situadas em áreas externas à edificação, certo? Então, na lavanderia, por exemplo, numa garagem ou num lava-jato, se tiver determinadas tomadas, então tem que haver esses circuitos. E se eu tenho um prédio também, essas tomadas externas tem que estar feita interligada no circuito que tem a utilização do DR. Esta utilização do DR, ela pode ser feita, no caso, para um circuito específico, por exemplo, o circuito do chuveiro, eu tenho um DR lá. Para um circuito da minha cozinha, por exemplo, eu tenho DR. Para um circuito de determinado setor da fábrica, da indústria, eu tenho DR. Ou, a depender, eu posso botar blocos maiores. No caso de uma casa, eu posso ter um DR para a casa toda. A única desvantagem é que quando houver uma fuga de corrente, ele vai cortar, certo? A energização da residência toda. Então, eu recomendo a quem for fazer esses projetos, colocar DR para estabelecimentos. No caso do chuveiro, DR para chuveiro. No caso da lavanderia, por exemplo, poder juntar ela com o estabelecimento, um DR para esse aí, certo? Para esse estabelecimento. Então, mas aí fica a critério de cada projetista, cada um, ou a critério do cliente também, se ele quiser um grau de proteção maior, quiser um DSI para a casa toda, quiser um DR para determinados estabelecimentos, então, entre projetista e cliente, isso pode ser discutido, certo? Então, os circuitos de tomada de corrente situados em áreas internas que possam vir alimentar equipamentos no exterior, também são casos que a 5410 exige que utilize um DR, ou seja, circuito de corrente em área interna que possa vir alimentar equipamentos no exterior. Se eu tenho uma área interna que tem algum equipamento em uma área exterior, uma mais afastada, utiliza-se o DR, certo? Circuito de tomada de corrente de cozinha, copas cozinha, lavanderias, área de serviços, garagem e, no geral, de
todo o local interno molhado e uso normal sujeito à lavagem, ou seja, tem a possibilidade daquele local ficar sempre molhado, como eu já tinha citado a questão de lavanderia, certo? Garagem e tudo mais. Então, se a possibilidade daquele local ficar molhado, ou seja, porque quando está molhado, a gente fica mais suscetível a esse choque elétrico, certo? Então, nesses estabelecimentos, certo? Então, é obrigatório utilizar o dispositivo DR. Nada impede também que você utilize em outros estabelecimentos, certo? Isso só garante mais a sua proteção, a proteção dos seus equipamentos, proteção de pessoas, certo? Então, essas são algumas definições da norma, certo? A gente aqui agora, a gente acaba essa partezinha que fala dos dispositivos de proteção. A gente entra agora em outro, digamos, em uma área na qual a gente consegue representar esses dispositivos. Tudo que a gente falou aqui agora, através de juntor, de DR, certo? Fusível, condutor de fase, condutor de neutro, condutor de proteção, certo? O trifilar. Então, isso tudo existem representações, certo? Que podem ser feitas nos diagramas elétricos, certo? Então, a gente tem alguns diagramas, certo? O item 10.2.3 da 5410, ela nos diz o seguinte: eu vou citar o item, certo? Dar uma explicada nele, e aí vou explicar a diferença entre alguns tipos de diagrama. Diagrama unifilar, trifilar, certo? E aí, para a gente ver um exemplo maior da aplicação disso tudo, talvez depois talvez no final do curso eu possa trazer um exemplo maior de uma subestação com quase 30 desses dispositivos em única representação em um diagrama unifilar, certo? Só que o item 10.2.3 da norma diz o seguinte: as empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos seus estabelecimentos, com a especificação do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. Então, tudo que a gente viu até agora, uma boa parte do que a gente viu, se encaixa nesse item 10.2.3. Ou seja, se a gente não tivesse discutido os esquemas de aterramento, que agora já está bastante claro para vocês, se a gente não tivesse discutido os dispositivos de proteção, certo? De fusível, disjuntor, DR, certo? Relé, se a gente não tivesse mostrado a nomenclatura do que é um condutor fase, proteção, neutro, então ficaria difícil a gente pegar este item e ler para vocês, porque só de ler agora eu acho que já dá para vocês entenderem, né? O que acontece? A gente precisa desse diagrama unifilar que tem essa representação desses dispositivos. A única coisa que vocês não viram até agora é justamente o que seria esse diagrama unifilar, certo? Mas as especificações do sistema de aterramento, como a gente já viu o sistema de aterramento, a gente viu lá, durante algumas aulas a gente viu esses esquemas de aterramento, e sobre dispositivos de proteção a gente já conversou bastante. Então, a única coisa que a gente não vê agora é o diagrama unifilar. O diagrama unifilar, basicamente, é o quê? É uma representação onde você coloca em forma de símbolos, certo? Definidos por normas, o que é que você tem na sua instalação. Basicamente seria isso. Então, existe símbolo para disjuntor, existe símbolo para fusível, existe símbolo para, a gente já viu, condutor de fase, condutor de proteção, condutor de neutro, certo? Existe símbolo para você dizer qual a dimensão da bitola do fio e tudo mais. Então, nesse diagrama unifilar, você tem todas as informações da sua instalação. Por que isso é importante? Isso é importante porque eu não preciso me preocupar porque vamos supor um circuito, certo, que está embutido na parede, ou os circuitos que estão na alvenaria, ou em eletrodutos, mesmo sobrepostos, mas aí eles estão protegidos, certo? Então, eu não sei quais são os circuitos que estão passando lá, só de olhar, mas se eu pegar um projeto, eu sei quais são os circuitos que estão passando, eu sei quais são os dispositivos de proteção que está ligado a cada um, eu sei qual é o esquema de aterramento, certo? E isso deve ser, as empresas devem ter esses diagramas unifilares disponíveis para que os profissionais possam ter acesso e, no caso de uma manutenção, saber exatamente qual dispositivo ele vai desligar, qual dispositivo ele vai fazer manobra,
qual o esquema de aterramento que está sendo utilizado, se o esquema de aterramento que está sendo utilizado é eficiente ou não. Quando for necessário fazer também as medições da resistência de aterramento, que tem que estar sempre fazendo também essas medições, ele já saber como vai fazer, quais são os cálculos ele vai aplicar, dependendo do esquema de aterramento, certo? Então, esse esquema de diagramas unifilares, a norma exige justamente por causa desse grau de importância, porque é necessário que quem vai fazer a manutenção saiba exatamente o que é que ele está trabalhando, porque seria como se você fosse, se não tivesse isso, que infelizmente muitos não têm, é como se você vai tentar descobrir o que tem ainda para poder se conseguir fazer o que é necessário. É diferente você já chegar com um projeto, já olhar e dizer assim, está aqui, todos os dispositivos, a instalação é assim, assim, o aterramento é esse, vamos fazer a medição da resistência de aterramento, por exemplo, vamos ver se os dispositivos de proteção estão atuando, certo? Fazendo o teste, então você vai saber qual circuito está ligado a qual dispositivo, então você consegue ter todas as informações da instalação em forma de representações, certo? Só que essas representações a gente viu também bem no início do curso, no item 10.2.1 da NR10 também, que dizia o seguinte: em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle de risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde do trabalho. Então, a gente viu isso bem no início do curso, fizemos todos esses apanhados, certo? Fizemos as técnicas de análise de risco, a gente utilizava toda a planilha, certo? Fazer todo o levantamento, certo? A APR, análise preliminar de risco, a gente utilizava o checklist, a gente definia, a gente viu os procedimentos para considerar a instalação desenergizada, os procedimentos para reenergizar a instalação, certo? Como preencher a APR, a gente viu modelos de APR. Por que a gente viu isso tudo? Justamente para se garantir esse controle, certo? Então, a gente trouxe o item 10.2.1 aqui justamente para enfatizar que tudo que a gente viu está de acordo com o que a norma estabelece. Então, a gente viu também os dispositivos de proteção, os dispositivos de seccionamento. Por quê? Porque essas medidas de controle, ela deve ser... A gente viu também a questão da proteção, certo? Por obstáculo, a proteção adicional, certo? Isolação elétrica, separação elétrica. Então, isso tudo está de acordo com o item 10.2.1, justamente visando garantir a segurança e saúde no trabalho. É certo que essas medidas também garantem a proteção dos dispositivos, dos equipamentos, certo? Só que o bem maior dentro de uma empresa são vocês, os funcionários, certo? Então, tudo isso que a gente está vendo é justamente para garantir a sua saúde e segurança no trabalho, certo? O item 10.2.2 da NR10 também, ele diz o seguinte, que as medidas de controle adotadas devem integrar as demais iniciativas da empresa, no âmbito da prevenção de segurança, de saúde e do meio ambiente de trabalho. Ou seja, a norma define algumas medidas, só que essas medidas elas podem ser adaptadas para a vida da empresa, certo? Deve ser adaptada para aquele ambiente, deve ser adaptada para as situações, e a empresa pode ir mais além, ela pode trazer outras medidas de controle, certo? Então ela pode ter alguns dispositivos aqui que além do que a norma fala, eles podem ver outras formas de você fazer a proteção do trabalhador neste ambiente, certo? Nesse local de trabalho. Ou seja, seriam medidas adicionais que a empresa poderia estar dando, certo? Tem outras normas também que a empresa pode estar seguindo para auxiliar com medidas adicionais para garantir a segurança e a sua saúde no trabalho, certo? O 10.2.2 também, ele, além de falar dessa segurança e saúde no trabalho, ele se preocupa com a questão com o mínimo que a empresa vai ter que cumprir, certo? Se ele não está cumprindo pelo menos o mínimo que a norma estabelece, como que ele vai estar se preocupando em cumprir essa questão adicional, uma preocupação adicional com o trabalhador, certo? Então essa questão adicional também seria de treinamentos, no caso de determinado acidente, como se prevenir, como agir, certo? Então são tudo questões adicionais. O 10.3, ele diz o seguinte, a gente está citando
essas partes da norma aqui para enfatizar que o que a gente está vendo, mais uma vez, está de acordo com o que a norma especifica. No início do curso eu falei que a gente iria ver isto em paralelo, para não sair só lendo os itens da norma aqui, porque se for só para a gente ler os itens da norma, vocês mesmos fariam isso, ou então 2 horas de relógio dava para a gente ler tudo, certo? E nem sempre ler significa entender, interpretar. Se assim fosse, a gente não precisaria de advogados, que são as pessoas qualificadas, habilitadas, para estarem estudando as leis e interpretando-as mais do que a gente. Porque qualquer um de nós temos acesso à Constituição, por exemplo, certo? A todos os direitos, códigos, só que ler e interpretar, nem sempre a gente consegue fazer isso de forma como um profissional habilitado, certo? Então aqui a gente tem 10.2.3, certo? Diz o seguinte: as empresas são obrigadas a manter diagramas unifilares atualizados das instalações elétricas do seu estabelecimento com as especificações do sistema de enterramento e dos demais equipamentos de proteção. Qual é o objetivo desse item, certo? Como a gente já citou. Então, o objetivo desse item é simplesmente garantir maior eficiência na hora de se fazer uma manutenção, garantir maior eficiência na hora de se fazer uma inspeção, garantir maior eficiência na hora de fazer uma medição do enterramento, garantir eficiência na hora de uma fiscalização, para garantir se você está realmente protegido, certo? Se a empresa está realmente preocupada com a segurança e a sua saúde. O objetivo deste item é garantir que, no caso de alguma falta, o dispositivo irá atuar, porque se alguém já fez o projeto seguindo a norma, se mudou todos os dispositivos, então significa que você vai estar protegido, o dispositivo não está atuando e vai estar seguindo a norma. Esses diagramas vão estar disponíveis para os profissionais habilitados, certo? No próximo bloco a gente continua então, certo? Valeu pessoal, até o próximo bloco.